Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro podcast que estaremos fazendo. Hoje estarei entrevistando a pastora e psicóloga, a pastora Valdirene, que vai estar aqui nos auxiliando nessa série de estudo que nós estamos fazendo. Desde já eu já quero te agradecer, pastora Valdirene, por atender o nosso convite. Muito feliz de receber aqui. Tenho certeza que vai somar muito na vida de cada um que assistir esse vídeo. E hoje nós trouxemos aqui algumas perguntas que foram feitas por cada um dos meus seguidores sobre essa série que nós estamos estudando. Primeiro dar a palavra para a pastora Valdirene, para ela estar cumprimentando vocês também. Um prazer estar aqui. Quero te cumprimentar por esse programa, por essa iniciativa tão importante, e o prazer é meu de estar aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta eu achei muito interessante. Foram um total de umas 15 perguntas, mas nós separamos aqui 4 para nós podermos responder, e muitas vão responder várias perguntas. A primeira: quando minha ansiedade precisa de tratamento com um profissional? Então, quando a gente fala da ansiedade, a gente precisa de entender que a ansiedade ela tem várias faces, ela se apresenta com várias faces. Então a gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem o transtorno do pânico e agorafobia. O que é agorafobia? É a pessoa não estar em paz no meio da multidão, ela tem medo, né? Então assim, como você está lidando com pessoas da igreja, pode ser que um membro pode chegar e sentar no último banco. Por quê? Não porque ele não quer estar próximo, você está mais à frente, mas porque ele tem agorafobia, ele tem uma fobia de estar no meio da multidão. Estar no meio da multidão para ele representa uma ameaça. A gente também tem a fobia social, que é o medo de falar em público, e a gente tem também o pânico, que eu já falei, que é uma face do transtorno de ansiedade. Então, é preciso ver o que essa pessoa está sentindo. Quem foi que diagnosticou, com o transtorno de ansiedade, e saber se o transtorno, o próprio nome já diz, transtorna a vida da pessoa. Então, tem que se perguntar, esse transtorno, ele está trazendo disfuncionalidade para a pessoa? Ou seja, está trazendo prejuízos no funcionamento da pessoa? Então, é um transtorno e ele precisa de tratamento. Ótimo. Eu vejo até porque eu acredito que a ansiedade faz parte de todo ser humano, né? Sim. Todos têm algum nível de ansiedade, não tem como negar isso. Sim, não, a ansiedade em si, ela é boa no nível correto. Por exemplo, a ansiedade, ela me faz evitar de sair 3 horas da manhã sozinha na rua, porque eu vou ficar com medo de ser atacada. Ela me faz, quando eu vou atravessar a rua, olhar de um lado para o outro, para não ser atropelado. Então, o medo, no nível correto, faz parte da sobrevivência humana. Sim. O que acontece é quando transtorna, quando isso está elevado, quando isso aumenta significativamente. Por exemplo, eu vou atravessar a rua, estou com ansiedade generalizada, por exemplo, que está preocupada com tudo e com medo de tudo. Então, mesmo olhando para o lado e para o outro, tendo uma pessoa do meu lado, quando eu estou com transtorno eu não consigo atravessar, eu vou paralisar. Então, é preciso observar isso, que a ansiedade todo mundo tem no nível, que deve ter no nível correto. Mas o que a gente vê hoje é um aumento significativo de transtorno de ansiedade, principalmente depois do Covid, com esse tempo de eleições, todos as dificuldades, todos os desafios que a gente tem enfrentado. É bom lembrar, pastor Elimar, que nós, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos o país número 1 com transtorno de ansiedade. Não sabia. Sim, então assim, exige tratamento sim, a gente está vivendo um momento complicado, conturbado, e se você sente que está com transtorno de ansiedade, busca a orientação de um profissional. Vamos para a nossa segunda pergunta. Eu tenho alguns traumas que me geram medo e isso me traz bastante ansiedade. Como vencer?
Então, o trauma, ele acontece por eventos, né, traumáticos que a gente enfrenta. Então, é preciso a gente fazer uma avaliação com essa pessoa para saber o nível, né, desse trauma na vida dela. Porque a pessoa ela pode enfrentar um grande problema, uma grande situação e ela não desenvolver um trauma, mas às vezes ela pode enfrentar um problema pequeno e desenvolver o trauma. Tudo depende da forma como a pessoa olha para essa situação. Então, é preciso entender o quê? O trauma é porque ele não tem uma resposta adaptativa para aquela situação. Então ele fica ali traumatizado. E a ansiedade, ela tem o cunho de sobrevivência, né, como eu disse agora há pouco. E o que acontece quando nós estamos diante de um desafio, diante de uma situação que representa ameaça para a gente? O nosso cérebro, que foi programado para sobreviver, ele vai produzir e derramar no nosso corpo várias químicas, né? Como adrenalina, serotonina, cortisol e outras químicas que preparam o nosso corpo para tomar uma atitude diante dessa situação de perigo. Então, é bom perguntar que tipo de sintomas você está tendo. Tá com dor no peito, tá com taquicardia, tá com tontura, vista turva, dores, né, no corpo, náuseas, então diarreia, tudo pode ser sintomas de uma ansiedade. Para você ter uma ideia, tem gente que vai parar no pronto-socorro achando que que está infartando. Só que quando ela chega lá, é uma crise de ansiedade. Verdade. Eu vejo um pouco na Bíblia, o povo israelita, quando eles estavam no deserto, acredito que tudo aquilo que eles passaram no Egito trouxe muito traumas para eles. E é tanto que eles estavam presos na tudo aquilo que eles viveram ali no Egito. Quando qualquer problema que acontecia no deserto, eles já queriam desistir, eles queriam voltar para o Egito. Eu acredito por causa que eles ficaram muito traumatizados, né, por aquilo que eles viveram ali. Sim. E algo que eu tenho ministrado na minha igreja é que quando a gente fica muito preso ao nosso passado, igual os israelitas, nós perdemos algumas bênçãos de Deus. Por exemplo, os israelitas deixaram de participar ali da Terra Prometida. Eles não entraram na Terra Prometida. E eu vejo dessa forma. Eu conheço o cunhado de uma prima minha, ele ganhou na Mega Sena, a virada, muito dinheiro, mas ele passou tantos traumas na infância dele, por necessidade que ele passou, que hoje, se você vê, ele anda num Celta. Ele não gasta nenhum dinheiro dele porque ele tem muito medo de ficar pobre de novo. Ele não gasta nenhum centavo do dinheiro que ele ganhou, não viaja com a família. Ele continua trabalhando na oficina que ele tem de mecânico no interior. Ele segue a vida dele do mesmo jeito, por um medo, um trauma que ele tem da infância dele. Sim. O medo, ele é paralisante, né? O medo, ele atrapalha a vida da pessoa. A pessoa que está vivendo, por exemplo, um transtorno de ansiedade, seja ele qual for, geralmente ele vai perder muitas oportunidades na vida dele. Por quê? Porque ele acha que ele não vai conseguir, porque ele tem medo, porque ele tem uma interpretação cognitiva que a gente chama de catastrofização. Então ele olha para o futuro e fala: nossa, se eu gastar esse dinheiro eu vou passar fome, eu não vou ter dinheiro para cuidar da minha família. Então ele fica catastrofizando o futuro e isso impede, né, o impede de usufruir daquilo que ele tem. Então o trauma, a pessoa precisa de passar por uma avaliação para a gente ver, né, o que está acontecendo e o nível desse trauma, o quanto está afetando a pessoa, e aí a gente vai trabalhando com exposição, né, ao evento, às situações que ele passou, para poder ir liberando esse trauma da vida dela. Verdade. É importante que a pessoa não se sinta culpada, né, por sentir esse trauma. É algo que dá sim para tratar. Sim. Procure ajuda que você vai conseguir sim vencer o seu trauma. A culpa, ela traz um peso muito grande para a pessoa, ela afunda a pessoa. Então, quem está nos ouvindo, né, nos vendo, busque ajuda, busque uma orientação para saber como você lidar com essa culpa. Porque a culpa, ela te trava, eu gosto de dizer que a culpa, ela é uma senhora carrasca.
Ela tem o grilhão, que é a corrente que amarra a pessoa, né? E ela tem o aguilhão, que são duas coisas diferentes. O aguilhão é como se fosse o ferrão da abelha, né? O ferrão daquele que trabalhava com boi antigamente, né? Que vai ferroando. Então a culpa, ela te amarra e ela fica te cutucando o dia todo, a noite toda. Não deixa você dormir, não deixa você comer direito, porque ela tá ali, te prende, não deixa você avançar e fica ali te cobrando todos os dias. Então é preciso ser trabalhado, precisa trazer isso inclusive para o consultório, para a gente trabalhar isso aí e a pessoa sentir-se livre. Verdade. Principalmente quem é evangélico, né? Quem tem Jesus, é preciso dar um olhar especial, porque como é que ele está se sentindo amado, por Deus, por Jesus, ele está se sentindo amado. Então o amor, ele cobre essa culpa. Verdade. Então vamos para a nossa terceira pergunta. Foi feita a pergunta aqui, pastora Valdirene, sobre a depressão. E perguntaram se a depressão deve ser tratada com psicólogo ou psiquiatra. Olha, dependendo do nível, né, da depressão, ela precisa ser trabalhada com os dois. A depressão, ela é um transtorno, né, do humor, que existem também várias faces, né? Tem o transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar. E a gente tem também a depressão do transtorno bipolar. Precisa de ser avaliado, precisa de tomar medicação, porque tem um cunho químico também, né? Uma disfuncionalidade química. Só que a terapia, ela é fundamental, a psicoterapia, ela é fundamental para quem tem depressão, porque seja ela qual for. Porque a medicação funciona da seguinte forma: é como se a pessoa tomasse um anestésico para ela sair da crise, né? Enquanto o psicólogo vai trabalhando na causa, vai fazendo a cirurgia. Então, só tomar a medicação, o transtorno ele fica ali guardadinho. O dia que você parar de tomar a medicação, você está com todos os problemas. E às vezes, mesmo tomando a medicação, tem uma piora do quadro. A psicoterapia, ela ajuda você a sair desse estado, né, porque a pessoa que tem depressão, ela tem uma visão disfuncional dela mesma, uma visão disfuncional do mundo e uma visão disfuncional do futuro. Então, a psicoterapia, ela vai ajudar a pessoa a fazer essa modificação. Então ela vai precisar tanto do acompanhamento do psiquiatra, né, para tomar a medicação correta, para poder né, sair daquela crise. E é bom lembrar que tem muita gente que tem muita resistência à medicação, né, principalmente dentro da igreja. Então veja, é preciso tomar a medicação. É preciso. Da mesma forma que você quebra um braço, ou você tem um problema no seu fígado, ou tem um problema na perna, sei lá, a depressão, ela é uma doença, né? É preciso entender isso. Então ela precisa ser tratada como uma doença. Então, acho que tem até uma pergunta aí, né? Exato, a última seria até isso mesmo, que já está fazendo parte da resposta. Sofro de depressão e já me falaram que é falta de Deus. Não é, né? A depressão, ela não é falta de Deus, ela não é frescura, ela não é tipo a pessoa chegar para lá e falar, vai lavar uma pia cheia de louça, né? Vai procurar o que fazer. Não é dessa forma que se trata a depressão. Lembrando, mais uma vez, depressão não é falta de Deus. Depressão é uma doença do humor, né? Que tem um descontrole químico, a falta de serotonina, tanto é que a medicação, ela é o inibidor dos receptores da serotonina, né, e outros GABA e outros neurotransmissores do bem-estar. Então, a medicação, ela é fundamental para a pessoa que tem depressão. Exato. O que acontece? Deus, ele pode até mesmo fazer um milagre na pessoa, assim como a pessoa está com câncer. Nós temos testemunho na nossa igreja que Deus curou. Da mesma forma, Deus pode curar, sim, uma depressão, mas nós precisamos buscar ajuda. Sim. Eu sempre dou um exemplo na nossa igreja. Eu falo quando uma pessoa quebra o braço. O que você faz? Você fica no seu quarto orando, pedindo milagre? Deus pode
curarem o braço na hora. Mas não, você primeiro busca ajuda. Sim. Você vai no hospital e da mesma forma, uma depressão, você também precisa buscar ajuda. É uma doença como qualquer outra. Exato. Né? Então a pessoa precisa tomar a medicação e tem muita gente que começa a tomar a medicação e tem alguns efeitos, né, colaterais ali. Por quê? Porque o organismo está acostumando com a medicação. Então é preciso você ter paciência, né? A medicação vai começar a fazer efeito depois aí de 15 a 20 dias. Nesse período você pode ter aí, né? Cada medicação ela vai trazer algum tipo de, né, de sintoma. Então você pode ter boca seca, dores de cabeça, pode ficar meio sonolento. O importante é você continuar tomando a medicação para o seu organismo se adaptar. E se você continuar tendo, né, muitos transtornos relacionados a tomar a medicação, volta no médico, porque o médico vai encontrar, né, uma medicação que se adequa ao seu organismo. Lembrando que cada pessoa é singular. Né? Cada pessoa é uma pessoa e não é o seu tratamento que vai ser bom para mim. Às vezes pode até ser, mas nem sempre, porque eu tenho a minha singularidade e você tem a sua. Cada um responde de um jeito. Né? Cada um responde de um jeito. Então é muito importante procurar um profissional. Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. Então, no caso, primeiro seria um psicólogo para procurar e ele indicaria para o psiquiatra ou não? Já poderia procurar os dois no caso de depressão? Olha, tanto na depressão quanto na ansiedade, tanto faz. Você pode ir no psiquiatra e depois ir no psicólogo. Já até acontece assim, né? Os psiquiatras encaminham para o psicólogo. Falam, olha, estou te passando a medicação, mas você precisa de buscar um psicólogo. Eu sempre recebo pacientes assim. Olha, eu estou aqui porque o meu psiquiatra pediu para poder eu procurar um psicólogo. E vice-versa. Né, a pessoa aparece para o psicólogo, né, e ele apresenta um quadro que a gente percebe que ele vai precisar de uma medicação, então a gente faz um encaminhamento e às vezes a gente até sugere, né, o CID, né, o número do CID, que é aquele manual de diagnóstico, né, que a medicina trabalha, e então a gente coloca ali a sugestão do que a pessoa está passando ou está tendo no momento e muitos psiquiatras aceitam. Por exemplo, eu diagnostiquei um rapaz com transtorno bipolar, ele estava numa fase de mania. E estava claro para mim que ele estava com um estado de mania. Eu fiz a sugestão para o psiquiatra e o transtorno bipolar, ele leva assim 9, 10 anos para ser diagnosticado. Porque o transtorno bipolar, ele tem os seus espectros, né? Ele é o transtorno, mas ele tem várias formas de se manifestar, assim como a ansiedade. Então o médico acatou a minha sugestão e passou a medicação para o paciente e ele já nem está fazendo mais terapia, porque dizendo ele que está, né, sentindo muito bem, que não é o ideal. O ideal é você ficar fazendo o tratamento até você receber alta, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. E é bom lembrar que você não pode parar a medicação de uma vez. Você pode ter uma recaída muito forte. Então o ideal é fazer o desmame da medicação. Tem muita gente que fala assim, eu sou o meu próprio psicólogo e tal. Isso não faz sentido, né? Porque a gente tem toda uma ciência que é estudada para poder a gente colocar, né, para o paciente a forma correta de pensar, a forma correta de agir, de responder às circunstâncias, porque tudo depende também da forma como a gente olha para a situação, né? A interpretação dos fatos é mais importante do que o fato em si. Então a gente faz um trabalho de psicoeducação com base científica. Então é necessário a pessoa permanecer ali fazendo o tratamento até o psicólogo, o psiquiatra também, né? O psiquiatra vai fazer o desmame da medicação e o psicólogo na hora correta ele vai dar alta para essa pessoa. Por exemplo, eu tenho uma senhora de hoje ela está com 67 anos. Ela chegou, ela estava travada, ela não conseguia nem andar direito, com depressão há 20 anos. E ela estava numa crise
que ela não conseguia tomar banho sozinha, né? Não comia, e nós fomos fazendo tratamento, ela tomava a média de 8 comprimidos por dia. E no final do tratamento com ela já estava tomando menos da metade da medicação. E hoje ela está bem, ela está vindo, né? A gente faz uma manutenção dentro uma revisão sistemática, e de mês em mês ela vem, e eu acompanho ela, e ela não teve mais recaídas do jeito que ela estava. Às vezes ela tem uma recaída assim, fica meio tristinha e tal, eles correm, vêm, a gente faz uma manutenção e ela se levanta novamente e tá bem. Então, gente, a depressão, ela tem tratamento sim. Você não precisa ficar sofrendo sozinho. Você pode buscar ajuda, tem tratamento. Abre o seu coração também para poder tomar a medicação. E claro, né, a espiritualidade, ela faz parte, porque o homem, ele é biopsicossocial espiritual. Nós temos toda essa, sabe, essa dinâmica na nossa vida. Então nós somos biopsicossocial espiritual. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Então, nós devemos tratar como um todo. Né? A gente trata o ser humano como um todo. Todas essas áreas da vida da pessoa tem que estar bem para ela funcionar bem e ter uma boa qualidade de vida. Verdade. Quarta pergunta. Fico ansiosa por causa do uso excessivo do celular, mas não consigo mudar. Essa é uma pergunta assim, muito própria para o momento, né? Porque realmente o uso de tela, ela vai trazer malefícios, o excesso desse uso de tela. E não só do celular, mas do computador, da televisão. Na criança, ela murcha a área da fala da criança. Então regride ali, atrapalha o desenvolvimento da criança. O Tito mesmo, a gente não deixa ele ver tela de jeito nenhum, só depois dos 2 anos que a gente vai deixar ver tela, mas até lá não. Sim, tá certo. Então veja, uma criança ou um adulto que fica, eu já tive paciente que fica aí 18 horas no celular. Né? A pessoa trabalha quase que 24 horas, né, por dia no celular. Então veja, a pessoa está exausta, né, suga a energia da pessoa, e há mais uma propensão de a pessoa adoecer, porque a pessoa entra numa exaustão, adoece e ela fica mais vulnerável à ansiedade, né? E a própria tela, o próprio passar aqui gera uma certa ansiedade. E o nosso cérebro, ele busca, como há muitas informações, e cada informação de uma coisa, o cérebro fica louco ali, tipo, fazendo o que eu gravo primeiro, né? Tantas informações que estão aqui diante de mim. Então, o ideal é preciso ter um posicionamento firme. Então veja, não consigo largar a tela do celular. Deixa esse celular de lado, né? Põe aqui, sai de perto, vai fazer alguma coisa, vai passear no parque, deixa o celular em casa, vai fazer alguma coisa, deixa o celular, porque você tem que ir desmamando aos poucos, porque senão você adoece mesmo, né? Então a pessoa precisa de organizar a rotina dela, pastora Limar. Geralmente a pessoa que está adoecida, ela tem uma rotina totalmente disfuncional. Por exemplo, nós temos idosos hoje que dormem 1h da manhã e tomam medicação para dormir, né? Mas ela toma medicação para dormir e vai para o celular e fica até 1, 2 horas da manhã. No outro dia ela está péssima, ela está mal. Por quê? Porque tomou a medicação, mas não foi dormir na hora correta. Então, a nossa rotina, ela precisa ser organizada. O horário de levantar, tomar o café, almoçar, lanchar, jantar. É preciso ter uma rotina coerente, né, que não traga tanto cansaço e estresse para a vida da pessoa, senão ela adoece mesmo. Verdade.
Eu vejo dessa forma que hoje a maioria das pessoas, eu vi até na sua palavra de terça-feira aqui, ao acordar, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular. Então, se a pessoa já identificou que o primeiro passo é identificar se ela está realmente tendo uso excessivo do celular, então já o primeiro passo ela já deu. Sim. E agora é tomar uma posição mesmo, de tentar deixar o celular mais de lado, aproveitar mais as coisas sem o celular. Sim. E ver o que está roubando, né, muito tempo dela no celular. Se for uma rede social, por exemplo, ela ficar um tempo sem. Teve uma época mesmo que eu vi que eu estava usando muito o Instagram e eu fiquei 2 meses sem usar. Eu excluí o aplicativo do meu celular. O negócio ele é tão viciante que onde ficava o lugar do aplicativo do Instagram, eu clicava sem ver. Eu clicava no outro aplicativo, nem o Instagram, clicava sem ver para abrir o Instagram. Tanto que a gente vai acostumando, nossa mente fica viciada naquilo, né? Viciado. E depois desses 2 meses que eu fiquei sem usar, eu vi que eu consegui controlar melhor agora o uso do Instagram. É porque o excesso de tela, ela deixa a pessoa sem foco, né? A pessoa tem dificuldade de focar naquilo que ela está fazendo e naturalmente vai deixar você improdutivo. Você não vai conseguir romper com a sua vida, fazer outras coisas. Então veja, faça um teste. Né? Fica algumas horas no celular e vai ler um livro para você ver. Você tem que ler aquele parágrafo várias vezes e mesmo assim você lê tantas vezes e fala assim, não entendi nada. Por quê? Para ler, gente, o nosso cérebro ele tem que trabalhar, pensar, elaborar o cenário daquilo que a gente está lendo. Né? Quando você está lendo, por exemplo, um romance, você fica imaginando com a cena, tudo que tá acontecendo ali naquela escrita. Então, no celular a gente pega tudo pronto. Tudo pronto. Então, até o cérebro voltar a organizar e a pensar e ter essa capacidade de organizar, porque ele também entra em exaustão. Então, assim, nosso corpo ele aguenta a gente ir para academia e malhar até cansar, até cair. O nosso cérebro ele não aguenta. Ele vai entrar numa exaustão e ele vai mandar mensagens para o corpo, ou seja, você vai ficar sem foco, você vai ficar tonto, você vai aparecer ansiedade. E na maioria das vezes, gente, a ansiedade, todos os transtornos é um pedido de socorro do nosso próprio corpo. Por isso que você precisa de olhar para isso, porque o seu corpo está te pedindo, olha para mim, né? Vamos cuidar da gente. Como eu disse, nós fomos programados para viver, para lutar pela sobrevivência. Então, às vezes a pessoa faz uma depressão para dizer, olha, sua rotina está errada. Olha, você está vivendo, comendo errado, você está trabalhando demais. Às vezes você faz um quadro de ansiedade porque o seu corpo está dizendo o seguinte, para. Vamos analisar o que você está passando aí para poder a gente sobreviver. Então isso é muito interessante. Então veja, o que é recomendado? Recomendado é o seguinte, eu acordo pela manhã, eu ter os meus primeiros minutos pegando a luz natural. Então abra a janela do seu quarto, se puder saia, né? Se exponha ao sol, se exponha vai escovar os seus dentes. Eu não sei se você já assistiu aquele documentário, o Dilema das Redes, já assistiu? Não. Eu recomendo, assista o Dilema das Redes, que é uma forma que eles têm de controlar a gente pela rede social. Então veja, se eu abro o Instagram e vejo uma postagem sobre roupas, vai aparecer um monte de sugestão de roupas para mim. Por quê? Porque eles estão me monitorando, né? Então eles dizem o seguinte, que eles sabem mais ou menos o número de pessoas, e é grande o número de pessoas, que antes de ir ao banheiro fazer xixi, usa o celular. Então veja, deixa o seu celular, vai te cuidar, né? Vai escovar seus dentes, vai ver os passarinhos cantando, que no amanhecer eles cantam bastante, né? Vai ver o dia raiando, chegando, né? As primeiras horas do dia. Depois você pega o seu celular para ver alguma coisa. Mas veja, eu tô sendo escrava, eu tô deixando ser escrava pelo celular, por essas redes sociais. Uma perguntinha importante. O que essa rede social ela está acrescentando na minha vida?
Por exemplo, o Instagram. O que eu estou fazendo nessa rede social, nesse Instagram, que está contribuindo com o meu crescimento pessoal, com o meu crescimento profissional, com o meu crescimento espiritual? Então, a pergunta que você faz para você mesmo, né? Eu estou aqui, né, passando tela, olhando status da pessoa que comeu um frango caipira. O que isso vai acrescentar para a minha vida? Né? Então eu vou organizar, eu vou ver aquilo que eu preciso ver, eu vou usufruir para o meu crescimento. Então eu vou trabalhar com a rede social, eu vou estar investindo para o meu crescimento profissional, o meu crescimento pessoal. Então a gente sempre tem que nos questionar: eu estou fazendo isso, estou tendo benefícios? Né? O que eu estou ganhando com isso? Realmente o celular ele tem tomado momentos especiais. Eu lembro numa viagem que eu estava fazendo, e a gente estava lá na Torre Eiffel, lotado de gente, e eu não vi uma pessoa que não ficava mexendo no celular. Então assim, aí eu deixei o meu lá no hotel para aproveitar ali daquele momento, usufruir, né, com a minha família, aquele momento tão especial ali. E eu vi que as maioria das pessoas estavam mais preocupadas com o que os outros iam ver dela, o que o povo ia pensar dela, do que aproveitar aquele momento ali que eu vi que era único. Às vezes eu não vou ter outra oportunidade de voltar lá em Paris, na Torre Eiffel. Eu falei, não, esse é o momento que eu vou viver, eu quero viver esse momento. Então tem que tomar muito esse cuidado mesmo. Sim, rouba muitas oportunidades da gente, né? De estar com a família. Às vezes o marido está conversando com a esposa está no celular, não responde corretamente, com os pais, com os filhos, né? Então assim, tem que realmente tomar cuidado e ver o que é prioridade na sua vida. Né? A gente precisa de buscar isso, falar o que é prioridade na minha vida. Eu vou virar escravo disso aqui? Eu estou me deixando ser escravizado por isso aqui e estou deixando de usufruir tudo de bom que existe, né, que é ao meu redor, disponível para mim, que é a minha família e tudo mais. Verdade. Então, respondendo essa pergunta mesmo, é tomar uma posição e ela analisar o que ela tem perdido, né? Sim. Com o uso excessivo do celular. Quando ela vê realmente as consequências que isso traz para ela vai ter uma força maior. Vício? O que acontece com o vício? A gente está ali, por exemplo, quem usa drogas, né? Ele tem um pico de prazer ali quando ele acessa, né? Quando ele toma a droga, quando ele usa a droga. Então, um excesso de dopamina, né? Que é o homônimo do prazer. Então, veja, a pessoa que ela vai tendo, quando ela olha aqui, o cérebro dela quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Por isso que é o vício. Então, hoje eu fiquei 2 horas, amanhã o meu cérebro fala, não, eu quero mais. Só 2 horas já não basta. Da mesma forma que a pessoa usa drogas. E o vício no celular é comparado à pessoa que usa drogas, comparado à droga. O mesmo efeito que a droga causa no cérebro, o vício do celular, a tela do celular causa também no cérebro da pessoa. Então, veja, é preciso você se perguntar. Quando você se questiona, é muito poderoso, porque você mesmo responde para você mesma e você já gera ali um estado emocional diferente daquilo que você estava anteriormente. Então pode ser que vai ser paulatinamente um processo, mas você precisa começar. Primeiro, eu tô ficando muito tarde, até 2, 3 horas da manhã no celular, no outro dia eu acordo 6 horas da manhã para ir trabalhar. Você está buscando adoecer. Dormir é fundamental para a saúde. Saúde emocional, saúde física. Então é preciso fazer uma higienização do sono. Ou seja, próximo de eu dormir, eu preciso largar o celular pelo menos 1 hora antes. Ir apagando as luzes e deixando tudo parecendo assim, mais uma penumbra, para poder o meu cérebro ir lendo e dizendo o seguinte: olha, a gente já está chegando na hora de dormir. Porque os nossos antepassados, nossos pais, né, eles moravam muitos na fazenda. Então o anoitecer chegava e você já viu o escuro. Então naturalmente você já entrava, o seu cérebro já entendia que era hora de descansar. E 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eles estavam de pé. Então veja, é preciso a gente buscar essa rotina. Então, ficar sem dormir a comparação ficar sem dormir para quem tem transtorno bipolar faz tanto mal quanto uma pessoa que tem diabetes comer açúcar.
Muito forte. Sim, adoece muito. A pessoa ela fica muda até o semblante dela quando ela está transtornada desse jeito. Então, lembrando, gente, transtorno é aquilo que transtorna a vida da gente, que gera prejuízo para a minha vida. O que você está deixando de fazer por conta do que você está sentindo, da forma como você está olhando para o mundo. Busque a ajuda de um profissional, busque a ajuda de um psicólogo, depois ajuda, se for necessário, busque a ajuda de um psiquiatra, mas não fique sofrendo, e é hora de deixar os preconceitos de lado e buscar uma melhor qualidade de vida. Amém. Chegamos no nosso final aqui do podcast. Quero louvar a Deus mais uma vez pela sua vida, pastora Rodilene. Eu que agradeço. Nosso convite. Tenho certeza que essa mensagem vai alcançar muitas pessoas, vai somar muito na vida das pessoas. Deus recompense Amém. a senhora. Amém. A senhora está atendendo presencial também? Atendo presencial e Deixa online. seu contato aí também, se alguém quiser procurar o contato da sua atendente. O pessoal está te procurando também, se alguém quiser. Sim, tratamento. O telefone é o 62-9660-7472. Pode mandar mensagem no WhatsApp que a gente vai estar agendando. Sim. Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Obrigada.